O riso naquela manhã no café soava vibrante, porém frágil, como se fosse vidro fino prestes a quebrar. Alegre demais, quase desconfortável. Eu me recordo de ter notado isso antes mesmo do estalo acontecer, porque logo aquele riso se despedaçou. Transformou-se em algo áspero, cortante, uma risada distorcida e desagradável. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Tudo parecia apontar para um homem, um sujeito reservado, trajando uniforme militar, que parecia carregar um mundo de tristeza em seus ombros. Às vezes, ainda consigo ver seu rosto na minha mente, seus olhos exaustos, e nunca esquecerei o que ele tirou do bolso. Esse instante está gravado em minha memória, um zumbido silencioso sob o cotidiano, lembrando-me de coisas que normalmente seriam esquecidas. Eu estava ali, como sempre nos sábados, acomodado em meu canto preferido, perto da grande janela da frente. Meu chá provavelmente já esfriava, como de costume. Eu me perdia observando a vida passar lá fora. O café era meu refúgio de fim de semana, um lugar onde podia permanecer anônimo e tranquilo. Havia uma energia suave e alegre no ar. Amigos se reuniam para conversar, famílias dividiam doces, o tilintar de colheres contra xícaras e o murmúrio de muitas conversas criavam uma sinfonia cotidiana. O aroma do café e do açúcar aquecido pairava no ambiente, geralmente um conforto familiar. Eu encontrava paz nesses pequenos vislumbres da vida alheia. Sorrisos rápidos, diálogos genuínos, pessoas solitárias mergulhadas em seus pensamentos. Então, ele entrou, e por um instante, o ritmo familiar do café pareceu congelar. O homem de uniforme militar. Ele não era um recruta jovem e arrogante. Havia uma outra história contida em sua postura. Era um homem mais velho, talvez perto dos 50 anos. Seu uniforme, impecável, estava perfeitamente passado, cada vinco evidente, os botões brilhando sob a luz. Seus sapatos refletiam o brilho do ambiente como pedras polidas. Mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos. Neles havia uma tristeza profunda, uma quietude que parecia absorver todo o barulho ao redor. Ele se movia lentamente, com uma graça pesada, como se cada passo custasse um esforço imenso. Não procurou por conhecidos, apenas buscou um canto tranquilo. Encontrou uma mesa pequena, discreta, no canto mais afastado, longe do movimento principal, quase na penumbra. Sentou-se cuidadosamente e colocou o chapéu na cadeira ao lado com reverência. Não era um simples chapéu, parecia um companheiro fiel. Pediu apenas um café preto. Sua voz era baixa, quase um sussurro, e nada mais. Só o café. Claro que percebi isso. Era impossível não notar. Um grupo de jovens em uma mesa próxima, 2 rapazes e uma moça, todos com dentes brilhantes e risadas fáceis. Provavelmente universitários, cheios daquela confiança que a juventude veste como uma armadura. Para eles, a vida parecia clara, um caminho ensolarado. Logo, o olhar deles se voltou para o homem de uniforme. No começo, os cochichos eram sutis, escondidos por mãos em concha, olhares rápidos desviados. Uma risadinha abafada da moça, seus olhos indo para ele e voltando, dividindo uma piada com os amigos. Senti um desconforto crescente. Disse a mim mesmo que eram só jovens curiosos, talvez não acostumados a ver uniformes com frequência. Mas o clima no café começou a mudar. O burburinho alegre tornou-se tenso, mais contido nas bordas. Algo desconfortável se formava. O soldado, que chamarei de Arthur, pela dignidade silenciosa que emanava, não reagia. Ele não dava sinal de que notava o que acontecia ou, se notava, escondia com maestria. Ficou ali sentado,
de perfil para eles, com o olhar fixo em algo além da janela. Talvez observasse os transeuntes na rua. Talvez enxergasse algo que só ele podia ver. Seu café chegou, uma mancha escura e fumegante em uma xícara branca. Ele tomou um gole lento e calculado. Sua quietude era impressionante. E foi essa calma que, acredito, começou a irritá-los. Ele era um anacronismo em meio àquele mundo barulhento e vibrante, uma presença silenciosa que destoava das manhãs agitadas de sábado. O silêncio dele parecia desafiar o barulho deles. "Olha o capitão sério ali", disse um dos jovens, sua voz um pouco mais alta, ecoando pelo café. O amigo riu baixo. O G.I. Joe veio tomar café", zombou a moça, não querendo ficar para trás, balançando a mão com desprezo. Provavelmente se perdeu a caminho do desfile, ou talvez estivesse só, coitado, todo arrumado, sem ter para onde ir. As vozes não eram altas ainda, mas carregavam um desprezo casual, cada comentário mais atrevido que o anterior. Senti um calor subir as bochechas, um constrangimento que não era meu, mas que senti intensamente. Por eles, pela crueldade casual, e por Arthur, sentado como uma ilha de silêncio naquele mar de zombaria. Como podiam ser tão cegos, julgando um homem sobre quem nada sabiam? Ele era apenas um homem sozinho. Seu uniforme contava uma história de serviço, dedicação, talvez sacrifício. Meu coração doeu. Era uma dor pequena, aguda. Ele parecia carregar um peso enorme, oculto sob o tecido passado de seu uniforme. E eles, na despreocupação da juventude, tentavam empilhar mais fardos em seus ombros já curvados. Arthur permaneceu imóvel, firme, como uma pedra. Não mudou a postura, não virou o rosto, não franziu a testa. Seus olhos continuavam presos ao mundo além da janela. Talvez essa serenidade e recusa em reagir os deixasse ainda mais irritados. Era como jogar pedrinhas contra um penhasco. As pedras ricocheteavam sem efeito. Eles queriam uma reação, uma faísca, qualquer coisa que quebrasse sua compostura. Então, o mais barulhento do grupo, que parecia o líder, puxou a cadeira para trás. O som da cadeira raspando no piso de ladrilhos preencheu o ambiente. Os amigos dele sorriram, olhos brilhando de expectativa, incentivando-o com cutucadas e sussurros. Ele se levantou. Com um jeito arrogante, cabeça inclinada com desdém, caminhou até a mesa de Arthur. Cada passo parecia intencional, um desastre em câmera lenta do qual eu não conseguia desviar o olhar. Prendi a respiração. Meu chá esquecido esfriava na xícara. O barulho do café parecia diminuir. Era como se o volume do mundo tivesse sido reduzido. Outros olhares se voltaram, outras conversas hesitaram. A tensão no ar era palpável, pesada como a umidade antes de uma tempestade. "Ei, soldadinho", disse o jovem, a voz rude, misturando insolência e maldade sem esforço. Ele apoiou as mãos na mesinha de Arthur, invadindo seu espaço pessoal. Será que ele estava perdido, procurando entender algo sobre a guerra? Ou simplesmente queria parecer durão? Percebi que ele tentava intimidar, inflando o peito de forma exagerada. Arthur levantou o olhar devagar, como se a cabeça pesasse demais. Seus olhos, cansados e tristes, encontraram os do jovem. Apesar do cansaço evidente, seus olhos eram claros e firmes. Não havia medo nem raiva ali. Apenas uma tristeza profunda. Talvez até resignação. O café mergulhou num silêncio quase total. Acho que todos ali prenderam a respiração, assim como eu. O ar parecia carregado, denso, cheio de expectativa. O que Arthur faria? Aceitaria aquela provocação? Uma parte de mim queria que ele reagisse, que levantasse a voz e pusesse o jovem no lugar dele. Mas Arthur permaneceu calmo, imóvel, sem falar uma palavra. Com sua calma habitual, ele colocou a mão no bolso do peito do uniforme impecável, logo acima do coração. Meu próprio coração acelerou. O que ele ia tirar dali?
Pensei em filmes, distintivos, cartas oficiais, algo que provasse sua autoridade. O silêncio era tão pesado que parecia cortá-lo com uma faca. O jovem, que parecia ser o líder do grupo, perdeu um pouco da arrogância. Um lampejo de dúvida apareceu em seu rosto. Seus amigos pararam de sorrir, observando a cena em silêncio. A mão de Arthur emergiu do bolso, e ele não segurava uma arma, nem uma ameaça. Nas suas mãos havia um pequeno papel, velho, amassado, desbotado, claramente muito manuseado. Ele o colocou com cuidado sobre a mesa, bem entre eles. Com dedos levemente trêmulos, desdobrou o papel. O jovem curioso inclinou-se para ver melhor, ultrapassando a arrogância por um instante. Eu tentei enxergar da minha cadeira, me inclinando para frente. O papel era fino, com cores vivas. Era um desenho infantil feito com giz de cera, cheio de inocência e alegria simples. Havia duas figuras palito, uma alta, vestida com um uniforme verde, pintado com traços desajeitados, parecido com o de Arthur, e outra menor, com vestido rosa-choque e cabelos amarelo-sol. As duas figuras de mãos dadas, com sorrisos largos e simples. Acima delas, em letras grandes e tortas, estava escrito: "Detento, papai, meu herói". Um sol amarelo brilhava em um canto e corações flutuavam no ar. Um silêncio profundo tomou conta do café, pesado e cheio de significado, apertando o peito. O jovem, que antes tinha sido tão ousado, agora encarava o desenho com o rosto vazio, em choque. Ele olhou para o desenho e depois para o rosto cansado e marcado de Arthur, como se não conseguisse compreender. Então, Arthur falou. Sua voz era suave, quase um sussurro, mas preenchia todo o espaço. Rouca e carregada de emoção. Era tristeza? Era orgulho? Ou talvez uma mistura dos dois? Minha filha desenhou isso para mim, disse ele com voz que parecia acariciar o silêncio. Fez uma pausa, cheia de uma dor silenciosa que todos podiam sentir. Seus olhos desviaram para o desenho, onde um lampejo de sofrimento cruzou seu rosto. Ela desenhou para mim, repetiu, como se essas palavras fossem um peso insuportável. Outro silêncio tenso se instalou. Ela não conseguiu, disse ele. Simplesmente, e aquelas palavras tão diretas cortaram o ar como punhais. O jovem recuou um passo, como se as palavras tivessem o empurrado. Seu rosto ficou pálido, sem ar. Os amigos dele nem sorriam mais. Ele evitava o olhar de todos, enquanto a garota ao lado tampava a boca, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. No café, uma mistura de horror e vergonha pairava no ar. Arthur. Continuou a voz trêmula, mas firme e suave. Ele tocou delicadamente a manga do uniforme com um gesto cheio de ternura. Eu uso este uniforme, disse, com os olhos fixos no desenho, porque hoje é o aniversário. Sua voz falhou na palavra aniversário, o aniversário do dia em que ela me deu isto. Ele olhou para o desenho com carinho, como se acariciasse uma memória preciosa. Ela adorava este café. Continuou em um sussurro. Ele apontou, discretamente, para um bolinho intacto ao lado da xícara de café. Um cupcake com cobertura rosa-choque e um único granuladinho alegre por cima. Era tão pequeno, tão solitário. Ali, ao lado do café preto, estava sua homenagem. Venho aqui todos os anos neste dia, explicou Arthur com voz rouca, para sentar onde ela gostava, comer seu bolinho favorito, lembrar da voz dela, do sorriso. O silêncio no café era um manto pesado, cheio de verdade e simplicidade comovente. Não era um ato de orgulho militar ou uma exibição. Era uma peregrinação silenciosa, um gesto íntimo de amor e memória. Esse homem quieto, esse soldado, não atuava. Ele era um pai em luto, segurando firme as bordas gastas de uma lembrança preciosa. O uniforme era para ela, para a conexão com as últimas palavras dela, o amor eterno. O jovem barulhento parecia completamente envergonhado, incapaz de encarar Arthur.
Murmurou algo que parecia um pedido de desculpas, mas as palavras se perderam no silêncio. Ele se virou, a arrogância desfeita, e correu para a mesa, quase tropeçando. Seus amigos desviaram os olhares para as próprias mãos, para a mesa, para qualquer coisa, menos para Arthur ou os olhares silenciosos dos outros. A risada alegre anterior agora parecia um eco distante e estranho. O café inteiro parecia prender a respiração, compartilhando a tristeza digna de Arthur. Vi algumas mulheres mais velhas olhando para ele com compaixão, seus rostos marcados pela perda compartilhada. Lágrimas ardentes queimavam meus olhos, e um nó se formava na minha garganta. Meu coração doeu por aquele homem, pela perda inimaginável, pela coragem silenciosa de sentar ali, ano após ano, com sua dor e seu bolinho. Ele enfrentou a crueldade juvenil com uma graça imensa. Não gritou, não respondeu com raiva. Ele abriu o coração, mostrando seus pedaços quebrados. Cuidadosamente, Arthur dobrou novamente o desenho, seus dedos reverentes. Guardou-o no bolso do peito, perto do coração. Então pegou o garfo, firme, deu uma pequena mordida lenta no bolinho rosa. Um sorriso triste e terno iluminou seus lábios. Não era para ninguém ali, era para ela. Um momento compartilhado, além de qualquer barreira. Ele não buscava piedade. Ele não buscava fazer ninguém sentir culpa. Estava ali, imerso nas memórias, envolto no amor silencioso que guardava pela sua filha pequena. O grupo de jovens levantou-se rapidamente, em silêncio. Não trocaram olhares, os rostos corados e marcados pela vergonha e pelo arrependimento. Quase saíram apressados do café, deixando para trás bebidas e comidas pela metade, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros, uma carga tóxica dissipada. Observei Arthur por mais alguns instantes. Ele continuava comendo o bolinho, cada mordida lenta, cuidadosa, como se cada pedaço fosse um ritual. Tomou um gole do café preto, então seus olhos se perderam na janela, distantes, mergulhados em pensamentos e lembranças que só eu podia tentar imaginar. Um desejo forte me acometeu. Queria dizer algo, fazer algo. Mas quais palavras seriam suficientes? O que poderia dizer diante de uma dor tão silenciosa e profunda? As palavras pareciam pequenas demais, frágeis e insuficientes. Então, uma ideia hesitante surgiu na minha mente. Levantei-me, deixando o chá esfriar na mesa, e caminhei até o balcão. A barista, uma jovem com um rosto gentil e olhos que brilhavam com compaixão, havia acompanhado toda a cena. Seus olhos estavam marejados. Comprei outro bolinho, este com cobertura azul, vibrante e alegre. Perguntei a ela com voz suave, quase sussurrada: "Você poderia levar isso para o senhor no canto? Por favor, diga a ele." Hesitei, procurando as palavras certas, que é de alguém que entende e admira a sua força. Não precisava dizer mais. Algumas coisas são ditas no silêncio, com um olhar, um gesto simples que vale mais do que 1000 explicações. Ela assentiu, com um sorriso compreensivo, pegou o bolinho e o levou até a mesa de Arthur. Ele ergueu os olhos surpreso ao ver a oferenda e a barista murmurou algo, inclinando a cabeça na minha direção. O olhar de Arthur encontrou o meu naquela sala agora silenciosa. Ficamos ali, conectados por um momento longo e silencioso, cheio de entendimento mútuo. Então ele assentiu com leveza e um sorriso, dessa vez sincero, despontou em seus lábios. Um sorriso melancólico, mas cheio de gratidão. Não era muito, mas era o bastante. Um elo frágil entre dois estranhos, uma ponte de humanidade silenciosa construída naquela tarde. Saí do café logo em seguida. Lá fora, o ar fresco tocou meu rosto, e o sol quente me aqueceu a pele. O mundo seguia seu curso, indiferente aos dramas pequenos que acontecem em cafés de esquina. Mas o peso daquela cena, aquela lição ficou comigo, caminha comigo até hoje. A força silenciosa de Arthur,
a dor nua e crua contida em sua história simples, a crueldade impensada da juventude transformaram-se num manto pesado de vergonha naquele dia. O uniforme, antes símbolo apenas de um soldado em serviço, tornou-se para mim algo muito mais pessoal, profundo. Era o símbolo do amor infinito de um pai, uma carta viva de afeto para vestir em memória do filho perdido. Aquele homem silencioso, tão mal compreendido, me ensinou a lição mais alta e verdadeira. Por trás de cada rosto, de cada uniforme, de cada silêncio, existe uma história. Uma história feita de batalhas invisíveis, cicatrizes que não se veem, de uma coragem carregada em silêncio. Ele me ensinou a olhar além da superfície, a enxergar o coração escondido. E que, às vezes, as feridas mais profundas se curam com a dignidade mais singela que um simples desenho infantil, cheio de amor inocente e pequenos heróis de giz de cera, pode ser mais poderoso que qualquer arma, mais eloquente que qualquer discurso, mais curador que qualquer palavra. Procuro lembrar disso todos os dias, de verdade. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.